pessoas, mas ter essa possibilidade de trocar, que seja conhecimento, curiosidades, isso faz bem para todo mundo, eu tenho certeza, não só para vocês, para mim também faz. É uma quebra muito gostosa na rotina. E aí, em relação a dúvidas, pode ser que vocês tenham algumas já de antemão. Se quiserem me interromper, tá, no meio do percurso aqui, não há problema de forma alguma. Tá? Eu me programei, né, para falar aqui sobre alguns temas importantes para a psicanálise, e se eu pudesse organizar eles, né, e eu acho que vocês têm aí um rascunho, um esqueminha, né, que eu fiz aqui, só para a gente se organizar, uma espécie de índice, né, eu dividiria em duas partes, né, uma formada por informações gerais, quero trazer, né, informações gerais sobre a psicanálise de maneira que talvez possa ser dúvida, inclusive para algumas pessoas. Quero responder ali, por exemplo, o que é a psicanálise, por que ela surge, né? Ela não surgiu do nada, ela tem um motivo, né? Público-alvo e objetivo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas eu quero deixar isso bastante claro, que pode ser uma boa forma de introduzir o tema. E a segunda parte, vou chamar de elementos da teoria, eu quero falar sobre a visão psicanalítica, freudiana clássica, essa que muita gente aplica até hoje, em relação a sintoma, né? A gente não enxerga sintoma de uma maneira convencional, pelo contrário, né? A gente está alicerçado aí num outro ponto de vista, né? Tanto que o sintoma dialoga muito com a palavra neurose, né? Um sintoma neurótico, a gente tem por natureza falar, e eu vou explicar então essa modalidade, né, de sintoma, que também é interessante para vocês entenderem, sair um pouquinho do senso comum, sair de uma visão, né, que às vezes, enfim, responde só parte do problema. Né? O sintoma ele condensa muito mais coisa, na maior parte das vezes, e é importante, do meu ponto de vista, vocês saberem também. Né? E aí, dentro desse segundo tópico, eu vou estar colocando aí os mecanismos de defesa também. Né? Vamos tentar dar uma passada em tudo isso. Eu vou tentar fazer isso de maneira a promover uma conexão entre todos os temas. Vamos ver, né, o que vocês acham no final, tá bom? Bom, primeiro, né, vamos começar ali bem pelo raso mesmo. O que é a psicanálise? Né? Bem grosso modo, um método de psicoterapia que, e eu acrescentei aí, virou escola. Né? Isso aqui é importante marcar. Né? Não é só um tipo de psicoterapia entre várias outras, né? Pelo contrário, ela virou escola e são dois motivos pelos quais a gente chama, né, a psicanálise ou aloca ela dentro desse contexto. Né? Ela tem um repertório teórico bastante imponente, bastante difícil, inclusive. Né? Uma formação simples, por exemplo, como a de psicologia, não dá conta de explicar de forma alguma, nem o beabá, nem o básico, né, do que a metapsicologia tem. Né? Tanto que um bom lugar, né, de formação de psicanalistas está cheio por aí. Né? Em particular, tem o Instituto Sete Sapiens em São Paulo, tem a Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, de São Paulo também. Então, locais que têm uma formação já sólida, de muitos anos, formam bons profissionais, tenho certeza disso. Um lugar como esse você vai se formar, né, do ponto de vista da teoria, em 5 anos. Você vai passar 5 anos estudando Freud só. Né, 5 anos. E não dá conta, não dá conta. Né? O repertório teórico da psicanálise ele tem aí mais ou menos 50 anos de teoria. Você tem noção? 50 anos de teoria. Né? Não é pouca coisa. Né? Então também exige muito tempo para você entender coisas que também o Freud foi, né, ao longo aí do tempo compreendendo. Né? Precisa ter maturidade, né, para entender também vários pontos. A teoria vai crescendo junto com o Freud. Né? Vai crescendo e a gente, enfim, passar por esse percurso também exige paciência pra caramba, muita leitura. Né? Então, de novo, exige uma formação específica, né, nesse campo. E um outro detalhe que é mais importante do que só a formação teórica é que uma formação em psicanálise ela exige uma formação pessoal. Né, uma obrigatoriedade de formação pessoal. O analista ele precisa, inclusive, antes de estudar a teoria, ter feito, ou se não ter feito, fazer durante o curso um processo de análise em si, para ele não chegar cru, né, e eu quero dizer cheio de vícios de pensamento, né, chegar com medo, chegar com limitação do pensamento, que ele possa alcançar temas que o senso comum não consegue. Né? Porque o cliente não vai trazer para a gente coisas leves, coisas tranquilas, vai trazer trauma, coisas pesadas, enfim, situações via de regra muito difíceis pelas quais passou. Se eu tenho uma limitação pessoal em certos temas, não posso falar de sentimentos pesados, por exemplo, tem gente que não aguenta. Né? Então, se a gente não está preparado pessoalmente para isso,
a análise não tem o que fazer a não ser leve e não vai alcançar o que de fato precisa, né? O cliente vai vir bater papo, né? E bater papo ele pode fazer com alguém da família dele, mais barato ainda sai, né? A gente não está aqui para brincadeira, né? E essa exigência, então, um bom curso ele coloca, né? Bom, o tratamento ele surge, né, só contar rapidinho, da virada de 1800 para 1900. Né, em particular, e esse processo ele não foi do dia para a noite, né, em particular nos últimos 15 anos dos anos 1800. Né, então, a partir de 1885, 86 é que a gente vai ver, né, começar a ser plantada a semente, que lá em 1896, né, entre 1896 e 1900, nesses últimos 4 anos ali de 1800, nós vamos ver surgir de fato um primeiro repertório teórico que nós vamos chamar de psicanalítico. Né? Um livro famoso, conhecido, vocês devem ter ouvido falar, um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, né? A Interpretação dos Sonhos, é o chamado livro inaugural da psicanálise. Né? Para o Freud, era o livro que inaugurava, de fato, esse tipo de tratar diferente, né, que surge, então, como um recurso diferente, tá, frente ao que você acreditava ser limitados os métodos que até então existiam para tratar desordens que na época se chamava de nervosas, doenças dos nervos, né, que hoje se assemelha muito a quadros como, sei lá, transtorno de humor, transtorno de personalidade, né, eram quadros que já existiam naquela época, recebiam outro nome, né, e os métodos para tratar, eles giravam em torno de hipnose. A hipnose era um tratamento de ponta, né, nesse final dos anos 1800, em particular a segunda metade, né, desse século XIX. A hipnose, então, foi um tratamento que o Freud tanto testou várias vezes, ele ficou durante vários anos, ali a partir de 1886, né, ou 1886, é o ano que ele vai para a clínica, né, que ele começa, sai até uma notinha de jornal lá na época, né, Dr. Sigmund Freud atende, dá umas 2h30 da tarde, saiu essa notinha de jornal, tá em museu hoje, inclusive. E ele fez vários testes com a hipnose até se dar conta de que, de duas uma, ou ele não era um bom hipnotizador, o que não era verdade, né? E ele chegou a se questionar, então sou eu que não sou bom, né? Não é, depois ele viu que o método em si era limitado, né? Ele alcançava ali o que a gente chama hoje de pré-consciente, né? De fato não entra no psiquismo do cliente, né? Então, na necessidade de encontrar um recurso também para a hidroterapia, que era um outro tratamento bastante usado, né? O eletrochoque, né? Eletroterapia, né? Então você tinha esses tratamentos que, de novo, eles careciam do ponto de vista do Freud, de muita gente, tanto que a psicanálise depois fez um sucesso danado, porque para muita gente ele supriu um espaço, então ela surge por essa necessidade, uma indignação, ao mesmo tempo uma vontade de fazer a coisa dar certo, né? Agora, isso é super importante, hein? A gente fala que o Freud é o pai da psicanálise, né? Não só, né? Porque nesse caso o Freud está mais para a mãe, ele ajuda a gerir o processo, né? Tiveram muitos homens que passaram e colocaram ali também uma sementezinha. O Freud não cria a psicanálise sozinho, ele encabeça o projeto, gestou o projeto, tá? Só que a gente precisa sempre associar o desenvolvimento da psicanálise com a figura de pelo menos 2 médicos, um fisiologista muito famoso na época, Joseph Breuer, fisiologista, hein? Ele ajudou muito Freud a pensar, né, enfim, de onde é que poderia partir sintomas como conversões muito sérias, que até hoje a gente vê, inclusive, poder entender esse além da consciência que poderia formar situações traumáticas na base, né, de muitos sintomas. Joseph Breuer, hein? Lembra desse nome, né? Ele foi fundamental para fazer o Freud se tocar de várias coisas. E depois um otorrinolaringologista, né, com quem Freud travou uma amizade também muito legal entre 1890 e 1900, nessa última década, né? Foi super importante a amizade que ele teve com esse otorrino, né? Então esses 2 nomes precisam aparecer sempre que a gente fala em origem da psicanálise, né? Isso porque se a gente for pegar a biografia oficial, por exemplo, né, que foi escrita por um sujeito que era amigo do Freud, enfim, é uma biografia que foi organizada para enaltecer o Freud, né, e é bem justa essa biografia e tal. Se a gente for por ali, nós vamos ver o Freud como uma espécie de cavaleiro em cima do cavalo e descobrindo a psicanálise sozinho, contra tudo, contra todos. Não é verdade. Isso não é verdade. Tem muito livro, inclusive, que conta a história de maneira muito distorcida, né? Eu estou para publicar um livro, enfim, o livro está entrando no forno, na verdade,
e ele tende a recontar esse começo de maneira como realmente foi, desmistificando um monte de coisa, tal, mas para frente vou falar dele com calma. Então, assim, pensou em origem da psicanálise, Freud encabeça, o Freud ele funciona como uma espécie de mãe que gestou durante 15 anos a psicanálise. Né? Ele está sempre ali, é ele que está carregando o filho de fato, mas né, é fundamental a presença de pelo menos esses dois outros médicos. Né? O Freud foi neurologista de formação, né, de especialização, aliás. Tá? Bom, objetivo né, de um tratamento chamado psicanalítico. Né?